Bem-vindos todos, uma ótima sexta-feira para vocês. Já vou desejando a todos aí desde já um ótimo final de semana, tá bom? Tem É um isso, carro das, valeu. tem um carro das frutas passando aqui na hora que eu estou começando a minha aula, só para me deixar feliz, tá? Não sei se vocês estão ouvindo, isso é uma beleza, mas enfim, vamos que vamos. Pessoal, vamos dar continuidade, tá, ao conteúdo da semana passada. Se eu não me engano, nós paramos na página 368, tá, onde está lá população da África. Então, vou esperar uns minutinhos aí, vocês se organizarem. Página 368, módulo 4, tá, galera? Vamos lá, então? Esse carro do ovo vai embora. Ele não vai embora, não. Brincadeira. Vamos lá, galera? Podemos, então? Esperei aí uns 2 minutinhos. Vamos lá? Repetindo então, galera, página 368, tá? Página 368, módulo 4. Bom, galera, a gente está vendo aqui, vamos ver hoje, né? Algumas características, né, da população, características populacionais do continente africano, distribuição da população, enfim. A gente tem visto aí, na semana passada, nós observamos, né, algumas características, vimos as características físicas, algumas outras características relacionadas a atividades econômicas, e agora a gente vai tratar basicamente da parte que fala aí da população. Eu já tinha adiantado para vocês que o continente africano é um continente muito diversificado, né, do ponto de vista étnico. Só que o que acontece? Nós temos um continente que, além de diversificado, ele é muito populoso. Aí na página 368, inclusive, tem aí a quantidade, né, populacional do continente. É bastante gente aí, né, se você juntar todos os países. Só que, assim, quando você fala de distribuição da população pelo continente africano, no caso, a densidade populacional, nós vamos observar que a distribuição da população pelo continente africano ela é irregular. Nós vamos ter algumas áreas que são densamente povoadas, ou seja, você vai ter muita gente, né, vivendo em determinados locais, mas, ao mesmo tempo, você vai ter áreas onde vamos observar os chamados vazios demográficos, ou seja, esse termo ele é usado para designar aquelas áreas onde você não tem praticamente ninguém vivendo, ou você tem uma quantidade muito pequena de pessoas, uma vive aqui e a outra você vai encontrar a 2, 3, 4, 5, 20 quilômetros de distância. E por que isso acontece, gente? O que acontece no continente africano acontece em qualquer parte do mundo. Ou seja, o que faz uma área ser muito ocupada e o que faz uma área ser pouco ocupada ou povoada. São fatores como oportunidade de trabalho, fatores econômicos, né? Oportunidade de trabalho, emprego, e também você tem os fatores físicos, a questão do clima, a questão do relevo também vai interferir muito na ocupação ou não de uma determinada área. No continente africano, nós vamos ter as duas situações, tá? Nós vamos ter locais onde você vai ter uma ocupação maior devido às oportunidades que são oferecidas, as condições de vida, e também você vai ter uma área onde você vai ter uma ocupação maior devido às condições climáticas. Tá? Então, locais onde você tem uma maior oferta de água, por exemplo,
Esse local vai ser mais densamente povoado. Locais onde você tem uma economia relativamente melhor, dentro das condições do continente africano. Lembrando que no continente africano os países são países, em sua totalidade, países pobres, mas alguns têm uma situação econômica um pouco melhor do que os demais. Então, isso vai acabar atraindo mais gente. E, ao mesmo tempo, você vai ter áreas onde você tem muitas florestas, você tem áreas de deserto no continente africano, também, principalmente no norte. Isso aí acaba fazendo com que essas áreas, a ocupação desses locais, seja muito difícil, a situação é muito complicada. E aí nós temos o mapa do continente africano, de densidade populacional, que mostra isso. Aquelas áreas que estão no laranja, quase no vermelho aí, né? Você observa que não são muitas áreas no continente africano, elas são mais densamente povoadas. No restante do continente você vê uma população mais espalhada, tá? Uma população mais distribuída, lembrando que nas áreas mais clarinhas, né, você tem aquelas áreas onde a população ela é muito pequena, muito reduzida. Nessa página mesmo, na página 368, lá no alto da página, tem duas imagens aí que mostram o contraste, né, entre uma área densamente povoada e uma área com pouquíssimas pessoas vivendo. É uma área que mostra, na primeira, né, imagem, nós temos a cidade do Cabo, na África do Sul, você vê muitas casas, uma ocupação bastante significativa. Do outro lado, nós temos o deserto da Namíbia, né, onde você tem aí uma ocupação, você vê duas casas aqui, será que pode chamar isso aí de casa, né, casinhas bem pequenininhas, e você observa, você não vê mais nada, ou seja, uma área de deserto, é difícil viver num local como esse. Então, é aquilo que eu falei com vocês, aqui é mais a questão do fator climático. Tá? Seguindo adiante, já indo lá para a página 369, nós temos lá condições socioeconômicas da população africana. Gente, as condições socioeconômicas, ou seja, as condições sociais e econômicas da África, de uma forma geral, elas são muito ruins. Tá? Ou seja, nós temos países onde a condição de vida da população, de boa parte dela, tá, fica abaixo da linha da pobreza. E automaticamente você tem economias muito fracas, você tem um percentual enorme de pessoas que não têm emprego. Então, assim, são situações bastante complicadas. Se você for pegar o IDH, né, dos países africanos, o Índice de Desenvolvimento Humano, você vai encontrar os países africanos, tem um ranking, né, de IDH, os países africanos estão lá nas posições mais baixas, a maioria dos países africanos. Isso aí, a gente sabe que o IDH analisa fatores como nível de escolaridade, acesso à saúde, a questão da renda per capita também, questões relacionadas a salário, né? Então, isso tudo mostra as dificuldades encontradas pelos países africanos. E a gente observa situações assim, muito, muito complicadas, né? Você tem algumas doenças que já foram erradicadas e são relativamente fáceis de serem tratadas, mas são doenças sérias, doenças graves. No caso, vou dar um exemplo aqui sobre a questão da tuberculose, que é uma doença muito, muito grave, ela mata, mas hoje em dia, aqui no Brasil mesmo, se você descobre que você está com a tuberculose, claro, descobrir a doença no estágio inicial, você consegue tratar em casa usando medicamentos, e você consegue se curar mesmo, você consegue ficar livre da tuberculose. E lá no continente africano, você tem muitas pessoas que morrem de tuberculose ainda, por quê? Porque não conseguem fazer um diagnóstico precoce, não tem aonde fazer esse diagnóstico precoce da doença, e também não conseguem tratar a doença. Então, a doença, que é uma doença grave, se não tratada, ela acaba matando muito. E assim, eu estou dando um exemplo da tuberculose, mas tem várias outras doenças. A cólera mesmo, a cólera é uma doença que ela é causada aí pela questão da higiene, alimentos mal higienizados, a água não tratada, isso aí
Pode acreditar, gente, aquilo que a gente muitas vezes despreza na nossa casa, você, quando abre a torneira da tua casa e você vê uma água, claro, nós temos problemas sim, mas é uma água que chega relativamente tratada à sua casa. Claro que ninguém vai pegar água da torneira, a não ser que seja um filtro, óbvio, evidente, e beber diretamente, não façam isso, tá? Mas é uma água que está tratada, é uma água tratada. E na África, tratamento de água é artigo de luxo. Você vai pegar menos da metade da população do continente africano tendo acesso à água tratada. E isso aí acaba sendo a água, acaba se tornando um fator de proliferação de muitas doenças. Então, é algo assim que chama muita atenção e mostra. É só um exemplo do que faz com que o IDH do continente africano seja muito baixo. Tá? Então, e sem contar também outras questões também relacionadas aí à alimentação também, enfim, são situações bastante complicadas. Lá na página 370 tem até, né, um texto aí que fala sobre a AIDS e a malária, né? Também são doenças que matam muito no continente africano. Tem locais onde você tem mais da metade da população infectada com o HIV. E isso aí é algo bastante triste, né? Sabe que a AIDS é uma doença que não tem cura. Você, diferente da tuberculose, que você consegue curar a tuberculose, a AIDS não tem cura. Você consegue sobreviver com o vírus, tomando medicamentos, você consegue ter uma qualidade de vida melhor hoje, mas em alguns países você consegue ter acesso a medicamento. No continente africano, você não tem acesso aos medicamentos que vão proporcionar uma melhor qualidade de vida ao portador do vírus. Então, isso mostra mais um exemplo aí de como o continente sofre aí, né, devido a essa falta de assistência e devido à precariedade do sistema de saúde, né, da maioria dos países africanos. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Tá tranquilo? Posso continuar? Se quiser, perguntem. Estou aqui para isso também. Tranquilo? Então vamos lá, vida que segue. Já estou lá na página 371, galera, que lá no alto da página está assim, os atuais conflitos no continente africano. A gente já viu nas aulas anteriores que o continente africano, tinha passado isso para vocês, ele tem uma diversidade étnica e cultural muito grande. E o colonizador europeu, dividiu o continente africano, né, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas necessidades. E eu tinha falado para vocês que se nós fôssemos levar em consideração a quantidade de povos, de grupos étnicos, de culturas diferentes que existem lá no continente africano, nós teríamos o dobro ou o triplo de países no continente. E esse mapa da página 371 mostra bem isso que eu já tinha falado para vocês. É um mapa que mostra aí, ó, África, limites territoriais e fronteiras étnicas. Olha a quantidade, se nós fôssemos dividir o continente africano com base nas suas diferenças étnicas, olha a quantidade de países que nós teríamos aí. Seria uma quantidade muito maior, né? Então, isso daí foi algo que não aconteceu, que o europeu não levou isso aqui em consideração, ele dividiu o território de acordo com as suas necessidades econômicas. E, infelizmente, essa atitude do colonizador europeu acabou aumentando, acirrando os conflitos que já existiam lá no continente africano. Até porque, antes da chegada do colonizador europeu, esses grupos étnicos diferentes já tinham as suas rivalidades, mas cada um vivia dentro do seu território. Havia um certo respeito em relação ao espaço do outro. Quando o colonizador chega e bota povos que tinham uma rivalidade muito grande dentro do mesmo território, ele vai fazer com que essa rivalidade ela aumente, porque não vai haver mais o respeito, todos vão viver dentro do mesmo espaço. Só que enquanto o colonizador estava lá dentro, a gente viu isso nas aulas da semana passada, ele controlava esses conflitos. No momento em que os países africanos começam a se tornar independentes, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, aqueles
colonizadores que até então controlavam a situação não vão estar mais ali. E os conflitos vão aumentar muito, conflitos violentos, aquelas chamadas guerras civis, né? Aqueles extermínios em massa. Então, isso aí vai acabar marcando a história recente do continente africano, e alguns desses conflitos, eles ocorrem até os dias de hoje, até os dias atuais. Se chegar no continente africano, você vai ter vários países que ainda estão atravessando problemas sérios devido a essa situação de intolerância com determinados grupos étnicos. E é por isso que a gente vê com uma certa frequência aquelas imagens de vários africanos tentando chegar ao continente europeu, atravessando o Mediterrâneo, né? O cara está no desespero, pega lá aquelas câmaras de ar, né, de pneu de caminhão grande, amarra uma na outra e bota um pedaço de madeira em cima, improvisa lá uma balsa, joga no mar e seja o que Deus quiser. Por quê? Porque ele sabe que, dependendo do local onde ele esteja, se ele ficar ali, ele vai morrer. Não é nem uma questão a gente pensar, o cara vai para a Europa em busca de emprego, tá, isso aí também. Mas ele está fugindo da morte. Então, assim, ele sabe que se ele ficar no local onde ele está, ele vai morrer. Atravessando o Mediterrâneo para chegar à Europa, ele sabe que ele pode morrer também, mas pelo menos ele vai tentar sobreviver em determinado local. A Ana Luísa está perguntando a página, eu estou na página 371, tá, Ana Luísa? Então, assim, para eles, é muito melhor tentar, eles podem até morrer nessa travessia, como já aconteceu com muitos aí, mas pelo menos ele vai estar tentando, porque ele sabe que se ele ficar no local onde ele está, ele vai morrer de qualquer forma. Porque se algum grupo étnico dominante naquela localidade, dominante que eu falo, são aqueles grupos paramilitares, que têm acesso a armas, ou seja, que perseguem aqueles grupos que tentam viver pacificamente. Eles sabem que se eles ficarem naquele local, eles vão morrer. Então, por isso que a gente vê aquelas imagens muito tristes de balsas com 100 balsas que deveriam estar levando no máximo 20 pessoas, com quase 100 pessoas, sem exagero nenhum. Então, é algo muito complicado, mas aquilo ali é o desespero. É a luta pela sobrevivência que leva as pessoas a tomarem atitudes como aquelas. E nós temos vários países que atravessam esses problemas. Aqui nós temos o caso da Nigéria, que vem lutando. A Nigéria é um país importantíssimo do ponto de vista econômico, comparado aos demais países da África. É um país que tem até uma situação relativamente boa, se comparado aos demais. Para a realidade do continente africano, a situação da Nigéria tem uma situação relativamente interessante. E é um país que luta para que você tenha uma estabilidade. Até porque todos os países africanos, qualquer país no mundo, necessita de investimento externo, necessita de investimento que venha de fora. E na África, esse investimento externo ele é muito mais necessário, as pessoas necessitam muito mais dele. Só que, assim, qual empresário, qual empresa vai querer se instalar em um país onde você está tendo guerra, onde você vai estar tendo perseguição, onde você está tendo conflito? Ninguém vai querer. Então, o governo nigeriano, assim como outros governos de países africanos, vem buscando, né, estão tentando pacificar os seus territórios, porque eles sabem que há necessidade disso para atrair investimento. O continente africano ele é muito rico, ele tem muitas riquezas naturais, ainda, apesar de ter sido explorado aí durante séculos, ele ainda tem muito a oferecer, mas ele é atrativo, mas ao mesmo tempo ele espanta o investimento por causa da sua instabilidade política, por causa da sua instabilidade étnica e cultural. Os sistemas políticos no continente africano, eles são muito frágeis, ou seja, você elege um presidente e você não sabe se esse presidente vai chegar ao final do mandato. Já tivemos vários casos aí de presidentes que foram eleitos pelo voto da população e foram perseguidos, perderam foram depostos, né, perderam seu cargo, alguns foram assassinados. Então, são essas situações que acabam fazendo com que os investimentos estrangeiros, os investidores, acabem procurando o continente americano, acabam procurando o continente asiático, a Oceania e
a África acaba sendo esquecida por causa dessa situação. Aí você também tem a República Democrática do Congo, né, que é muito rica em questões naturais. O Congo, inclusive, fica numa área onde há uma floresta com as mesmas características da floresta amazônica, né, a floresta equatorial. Então, é um país que tem muitos recursos naturais, tem muito a oferecer, mas, ao mesmo tempo, é um país marcado por muitas guerras, muitos conflitos internos, o que acaba fazendo com que o alimento não chegue. Então, imagina, se o Congo fosse um país com a quantidade de recursos naturais que ele possui, se fosse um país pacificado, você teria um investimento externo maior e isso seria fundamental para o desenvolvimento aí da economia do Congo, tá? Então, assim, galera, tem também a questão do Sudão, né? O Sudão está sendo lá na página, já estou seguindo, tá? Para quem tá aí, qual é a página? Eu já estou aqui lá na página 373, tá? O Sudão era um país que era uma coisa só, mas devido a essas disputas territoriais e étnicas, acabou sendo dividido, né? Você hoje tem o Sudão, também tem o Sudão do Sul, ou seja, houve um desmembramento de uma parte do território sudanês aí devido, né, a essas diferenças, essas disputas aí territoriais. E lá na página 374, galera, tem um texto pequenininho, lá no final da página 374, depois, se vocês puderem, vocês leem, que fala sobre assim, Somália, um país em ruínas, né? A Somália é um país africano e a Somália ficou muito conhecida, né, no mundo inteiro, infelizmente, devido às imagens que rodaram o mundo, imagens que, infelizmente, ainda são vistas hoje, não só na Somália, mas em vários países africanos, aquelas imagens de pessoas subnutridas, né, que são aquelas imagens muito tristes, quando você olha aquela pessoa magrinha, você só realmente vê a pele e vê os ossos, você consegue ver os ossos das pessoas. Então, assim, aquilo ali é uma situação muito triste que mostra a total falta, mas total mesmo, de alimentação. Ou seja, a gente, né, muitas vezes, nós falamos assim, eu estou com fome, mas eu tenho certeza que ninguém aqui, graças a Deus, sabe o que realmente é fome. Fome é o que acontece com aquela galera lá, porque eles não têm, boa parte, não têm acesso a nenhum tipo de alimento. Isso aí aconteceu porque as condições físicas, as condições naturais no país já não são muito boas. E a Somália vivia e ainda vive, né, mas no passado era muito mais, envolvida em guerras e conflitos internos. Então, os grupos paramilitares, eles não deixavam nem a ajuda humanitária, ou seja, a doação de alimentos, doação de água e de medicamentos, chegar às pessoas que mais necessitavam. Então, porque as estradas eram bloqueadas, estavam todas bloqueadas. A única maneira de você levar comida e água para essa galera era jogando através de helicópteros, de aviões. Só que se um avião ou um helicóptero sobrevoasse determinado local, corria o risco de ser derrubado. Então, não tinha nem como chegar ajuda para essas pessoas. Isso daí é algo bastante complicado, e essas imagens aí, elas correram o mundo e é possível até ver ainda hoje, depois com calma, como eu falei, leiam o texto e façam uma pesquisa na internet aí que vocês vão ver essa parte triste, né, muito triste aí do continente africano, que trata dessa questão aí da Somália. Tá bom, galera? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, olha só, pessoal, marca aí no texto onde nós paramos. Paramos aqui, na semana que vem a gente vai na página 375. Aí o que eu vou pedir para que vocês façam agora, coisa rápida aí, 10 minutinhos. Professor, para marcar o quê? Fala, Nicolas, desculpa. Para marcar o quê? Marca onde nós paramos no texto. No texto, nós paramos na página 374. E eu vou pedir para que vocês façam agora os exercícios da página 379. 379, números 1, 2 e 3. Vou dar 10 minutinhos para vocês aí, para que vocês tentem fazer a página 379, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar.
Então Professor, vamos para marcar lá. a página inteira? A página inteira. Valeu. Vamos lá então, 10 minutinhos. E se não der tempo, fica para casa. Mas vamos tentar fazer agora em aula. Qualquer dúvida é só perguntar que eu estou aqui. Página 379, do número 1 ao número 3, tá, meu anjo? Página 379. Tô ouvindo, não. Professor, é a página inteira? 379? Isso, meu filho. Isso aí, do número 1 ao número 3. Professor, Oi, o que oi, Ana é, Luísa, pode o que falar. é colonialismo? Colonialismo é aquele processo pelo qual os europeus tentaram, né, tentaram não, né, dominaram o continente africano, impondo a sua força, impondo as suas necessidades econômicas, ou seja, foi o processo que fez com que o europeu, né, os europeus, vários países europeus, ocupassem o continente africano. Lembra que a gente viu na semana passada aquela história da Conferência de Berlim, onde os europeus se reuniram para dividir o continente africano de acordo com as suas vontades. Então, isso tudo é o colonialismo. Seis minutos, hein? Vamos lá, hein?
Professor, no número um tem que falar que foi aquela parte lá que eles invadiram lá e ficaram botando um contra os outros, né? Não, olha só, vamos lá, deixa eu. Olha o que está sendo perguntado. Descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivados por questões étnicas no continente africano. O que acontece? Aqui está sendo pedido como que o europeu ele ajudou a aumentar a rivalidade e os conflitos entre os povos africanos. Como que ele ajudou nisso? O que o europeu fez? Porque eu até falei aqui ainda agora, a rivalidade, ela já existia, sempre existiu entre vários povos africanos. Mas quando o europeu chegou lá dentro, ele aumentou essa rivalidade. O que está sendo pedido aqui é isso. O que o europeu fez que aumentou essa rivalidade? Eu acabei até de falar com a Ana Luísa de várias situações que vocês podem colocar como resposta e para e pensa, Nicolas. O que o europeu fez lá no continente africano que aumentou essa rivalidade? Pensa aí. Colocou um contra os outros, botando um no território que não era para colocar. Aí juntaram. Isso, isso aí, é isso aí, perfeito. Vamos lá, hein? Professor, não sei se é verdade eu li uma vez, eu acho que foi no livro, falando que não sei, daqui a uns anos, tipo, a Austrália vai se juntar com outro continente, uma coisa parecida assim. O que acontece? Isso aí é resultado lembra que vocês já estudaram isso aí, né? A questão da deriva continental, lembra? Separação dos continentes. Segundo os especialistas, esse movimento de separação, de expansão, ele ainda continua, claro que de uma forma muito lenta que a gente não consegue perceber, né? Então, eu já li sobre isso aí também. Existe uma teoria que fala sobre isso. Claro, tem alguns cientistas que não concordam com isso, não. Tá? Mas existe essa teoria, sim, de que, claro que provavelmente nenhum de nós vai ver isso, mas daqui a alguns milhões de anos, isso pode acontecer, sim, é verdade. Vamos lá, galera, podemos?
Eu sei que assim, professor, de repente tem muita gente aí que não terminou, mas não tem problema não. Eu vou corrigindo aqui, tá? Até onde der, porque daqui a pouco vocês têm aula, né? Então, assim, se eu ver que tá muito apertado, fica para casa. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos para número um, que é uma questão aí, vocês, alguns ficaram com dúvida, mas é uma questão tranquila. Tá? Então, vou ler a questão novamente. Ó. Descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivados por questões étnicas no continente africano. Então, assim, eu tinha conversado com a Ana Luísa, o Nicolas também chegou à conclusão depois que eu falei com ele. Vocês podem colocar com as palavras de vocês, tá? Mas o que não pode faltar na resposta de vocês, na minha opinião, é que, assim, o europeu, ele colocou, ele dentro de um mesmo espaço, povos que eram rivais, povos que tinham rivalidade. E isso aí fez com que essa rivalidade aumentasse. Ou seja, foi como o Nicolas deve, não sei se ele escreveu como ele falou, mas ele falou ali, colocou povos onde não devia. É mais ou menos isso. Na verdade, não é mais ou menos isso. É isso. Por quê? Antes da chegada do europeu, falei isso para vocês, fique bem claro, a rivalidade ela já existia, mas cada povo vivia no seu território. Havia um respeito entre eles. No momento em que eles são colocados dentro do mesmo espaço e eles têm que conviver dentro desse mesmo espaço, eles tinham problemas, eles tinham rivalidade. E essas rivalidades elas só vão aumentar. Então, na resposta de vocês tinham que colocar isso. O colonizador europeu, ele colocou povos em locais onde ele não deveria. Ou, no caso, uma resposta boa também, os europeus não respeitaram as diferenças étnicas e culturais dos povos africanos. Tá? Então, assim, não existe, vocês podem colocar com as palavras de vocês, não existe uma resposta única. Mas na resposta de vocês, tem que ficar bem evidente esse não respeito por parte do colonizador europeu às diferenças étnicas e culturais dos povos africanos. E esse não respeito às diferenças étnicas e culturais dos povos africanos acabou acirrando acirrando, aumentando essa rivalidade que já existia entre os povos. Ok, gente? Alguém não entendeu essa questão? Pode Doutor, falar. posso falar minha resposta? Claro, Nilo. Eu botei eles, os colocaram uns contra os outros, os juntando em territórios que não poderiam estar. Pode deixar, tá ótimo. Botou com as suas palavras, tá perfeita. Pode deixar assim, tá bom? Beleza, gente? Alguém não entendeu? Alguém quer que eu fale a resposta para anotar? De repente, se quiser, eu falo. Tranquilo para todo mundo, então? Show. Vamos tentar corrigir a 2, então, pelo menos a 2. A 2 está assim. Leia o trecho de notícia apresentado para responder as questões. Esse texto, eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer, ele fala sobre a questão do crescimento populacional no continente africano. Tá? O continente africano é um continente que você tem a maioria dos países pobres, e normalmente países pobres têm uma concentração maior de população, né, baseada em crianças e jovens, que é o que acontece na África. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá, letra A do número 2. Atualmente, quais grupos de idade reúnem o maior número de habitantes no continente africano? Vou adiantar aqui, vocês confiram. Os dois grupos de maior percentual populacional, podem notar aí quem quiser, são de crianças até 15 anos, pode colocar aí. Crianças até 15 anos. Professor, repete, por favor. Vamos lá, então. Crianças de até 15 anos e jovens de 15 a 24 anos. Vou repetir, tá? Crianças de até 15 anos e jovens de 15 a 24 anos. Tranquilo, gente? Nessa? Posso ir para B? Vou para B então, hein?
Ó, de acordo com a notícia, qual o papel da África para o crescimento populacional do planeta atualmente? A África tem o maior crescimento populacional do mundo, ou seja, é o continente onde você tem o maior crescimento populacional. Tá? Então, vocês podem colocar isso na letra B. O continente africano tem o maior crescimento populacional do mundo. O continente africano tem o maior crescimento populacional do mundo. Beleza? Professor, repete, por favor. O continente africano possui o maior crescimento. O continente africano possui o maior crescimento populacional do mundo. Possui o maior crescimento populacional do mundo. Beleza? Conseguiu, Nicolas? Nicolas não responde. Sim, professor, que eu estava terminando de escrever. Ah, tá. Obrigado, filho. Vamos lá, então. A3. Rapidinho, dá para finalizar a 3 aqui, que é de marcar jogo rápido. O processo de descolonização da África para a Segunda Guerra Mundial foi seguido por décadas de conflitos étnicos. Do ponto de vista político para o continente africano, esse período foi marcado, a resposta correta é o segundo quadradinho, tá? Onde está assim, por democracias frágeis, golpes de Estado e guerras civis. Então a resposta da 3 é o segundo quadradinho, por democracias frágeis, golpes de Estado e guerras civis. Beleza? Galera, então, ó, finalizamos, tá? Fica para casa, então anota aí para casa a página 380, tá? Fica para casa, página 380, tá bom? Aí semana que vem nós vamos corrigir, beleza? Galera, ó, uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos, tá? E até a próxima aula, tá bom, galera? Fiquem com Deus aí. Um abraço, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.